Meu nome é Capi, eu sou distribuidor do Drupal faz um tempinho e contribuidor não só do Drupal, mas também de outros projetos em software livre. E quando a gente trabalha com software livre, a gente está lidando o tempo inteiro com contribuições de outras pessoas. Então você tem um projeto do jeito que ele é e você tem a contribuição que outras pessoas vão fazendo aos poucos, pequenas adições, correções. Então na comunidade software livre, sim, é uma demanda que já existia antes do software livre se tornar tão predominante no mercado e na sociedade. Mas a gente cada vez mais sentiu a urgência de ter algo para gerenciar isso, para gerenciar e facilitar para a gente ver quais foram as mudanças entre uma versão e outra, o que um usuário, o que um colega, contribuidor, desenvolvedor fez para melhorar, o que pode ser que está errado ali, que a gente pode consertar. E uma dessas demandas que gerou, assim, por causa do, não sei se todo mundo conhece, o Linus Torvalds, que é o cara que fez o kernel. Ele tinha esse abacaxi enorme que era gerenciar o maior projeto que existia de software livre então, que era o Linux. E você não, sei lá, você não tinha nenhuma solução boa para aguentar tanta modificação ao mesmo tempo, por tanta gente, num código tão grande. Então, o que ele fazia no começo era gerenciar isso por e-mail, porque era uma loucura, sabe? Você tinha que fazer a modificação, mandar a modificação por e-mail, aí ele testava, te mandava um e-mail respondendo, tá bom e tal. Era uma história bem... Se você for pensar do ponto de vista burocrático, você pensa, pô, o Linus Torvalds é um cara heróico porque ele enfrentou a burocracia e venceu. Sabe? Ele teve que manter uma base de código gigantesca via e-mail e ele aguentou. Ele aguentou tempo suficiente para pensar que ele precisava de uma tecnologia para isso. E aí venderam para ele um negócio, que eu já não lembro o nome, era Bit, alguma coisa, mas era bem limitado e tinha um problema muito sério para o Linus Torvalds, que era, ele não podia melhorar o sistema, era um código proprietário. Daí o Linus aguentou esse software durante quase um mês, porque, convenhamos, né, ele era um software proprietário, mas o Torvalds estava resolvendo esse problema na mão, usando e-mail. Sabe? Qualquer coisa ajudava. Mas aí um dia ele não aguentou mais, ficou muito bravo, falou, gente, eu vou parar tudo e resolver esse problema. Daí ele inventou o Git. E quando eu digo que ele inventou o Git, eu quero dizer que ele fez isso da maneira que os hackers costumam resolver os problemas. Né? Ele comprou pizza, cerveja, passou 24 horas seguidas sem falar com ninguém escrevendo. E aí ele resultou num código tão ruim e tão tosco que a única coisa que ele podia fazer, assim, para ser considerado um software, era funcionar. Porque por dentro, se olhasse o código dele, ele era totalmente quebrado, mal feito, porque ele foi feito às pressas, desesperadamente. Aí ele era tão ruim que o Linus resolveu dar para esse projeto o nome de idiota. No caso, Git, que em inglês quer dizer tipo idiota. Aí o Linus falou, não, beleza, vai ser essa porcaria aqui mesmo, porque essa porcaria é a melhor coisa que tem. Os outros são todos ruins. E fazer por e-mail, pelo amor de Deus. Né? E aí, assim, história, né? Ele propôs esse projeto, as pessoas começaram a usar, e realmente era muito melhor do que usar e-mail, e era muito melhor do que várias outras coisas que existiam na época, inclusive livros. Daí o que o resto da comunidade fez foi o óbvio. Eles olharam para o código do Git, entenderam o que ele tinha que fazer, quais eram as propostas que o Torvalds estava expressando ali dentro, e aí foram reescrevendo o Git aos poucos até ficar uma coisa bacana, útil de usar, e que não merece mais o aditivo de Git. Mas ficou, né? Então as pessoas tinham um projeto de Git, e hoje você tem uma rede social gigantesca chamada GitHub, que se você for traduzir é tipo o ponto de encontro dos idiotas. Mas beleza. É do Git que eu vou falar extensamente, apesar dessa semana do Drupal Camp, e de eu ser um drupalista assim, ferrenho, que eu gosto muito do CMS Drupal, eu vou passar muito tempo falando sobre o Git agora, porque ele realmente resolveu esse problema. E é uma coisa assim, tipo, bem importante para a gente abraçar, até porque a comunidade do Drupal, ela usava algo que era melhor que e-mail, mas só ligeiramente melhor, que chamava CVS. Aí, depois de muita insistência, porque assim, é uma parte burocrática, receber a aprovação do outro, comparar, marcar, não, tal cara mudou tal lugar, bota ele nos contribuidores daquele lá, tal cara está mantendo esse pedaço do código, avisa ele.
era uma coisa burocrática e qualquer coisa que servisse para manter os hackers longe da parte burocrática era bem-vindo. Então, quando a galera começou a pressionar, a Drupal.org resistia, a comunidade Drupal, sei lá, que mantinha, né, o site onde a gente coordena o desenvolvimento do projeto, resistiu durante um tempo à mudança porque era burocracia, era métodos para lidar com essa burocracia e isso poderia ter que mudar de novo. Vai que Git era só uma modinha, né? E aí, 2 anos atrás, finalmente rolou a grande mudança e a gente foi para o Git e isso foi um alívio gigantesco para a comunidade e está bem mais fácil contribuir. Então, esses são os tópicos que eu quero tratar hoje. Tá. Por que Git? De todos os métodos de gerenciar o desenvolvimento, de todas as tecnologias que existem para facilitar esse processo, por que o Git? Eu linkei 3 motivos bem simples. É descentralizado, e isso tem a ver com aquela história antes, porque antes você gerenciava por e-mail. Ou seja, toda vez que você precisava fazer uma mudança e marcar, olha, fiz tal mudança, você tinha que pensar numa comunicação. Você tinha que pensar para quem que eu mando esse e-mail, você tinha que escrever o e-mail, você jogava o patch ali dentro, né, as mudanças, você jogava ali dentro e mandava esse e-mail. E isso tinha uma consequência bem ruim, porque ou você usava um gerente de e-mails, tipo Thunderbird ou algum programa da época, para ficar mandando os e-mails, ou você não trabalhava sem internet. Depois, quando começou a vingar um pouco a ideia de você usar gerenciadores de controle, não e-mail, mas programas para isso, a maior parte deles trabalhava com a ideia de que você ia fazer as modificações na sua máquina e avisar uma máquina em outro lugar das suas modificações. De novo, isso te prendia para trabalhar na rede. Você não podia ficar no seu cantinho trabalhando e enviando as suas modificações quando você tivesse internet. Você estava preso. Se você arrancasse o cabo de internet do seu computador, você não trabalhava. Essa era a realidade da época. Não em software livre, né? Você fazia outras coisas. Então, o Git é massa porque ele rompe com essa ideia. Tudo acontece na sua máquina e se você quiser, você copia ela para outros lugares. Ele é rápido, especialmente se você estiver usando o Linux, porque, como foi feito pelo mesmo motor do Linux, tem muitas coisas que a gente chama de magia negra, que foram feitas para otimizar ao máximo a performance do Git. Então ele é alucinadamente rápido para usar. E é simples se você não trouxer vícios. Quando eu falo não trazer vícios, eu espero que tenha pouca gente com esses vícios aqui, que eu estou chamando de vícios, né? É aqueles hábitos que você forma num sistema e leva para outro lugar. É que nem quando você fala assim, não, Linux é muito difícil de usar. Mas você fala, não, interface gráfica, bonitinha, tem mouse, você clica e tal. É que você está acostumado, talvez, com Windows ou com Mac. Aí, quando você começa a usar, muita coisa é pancada porque você está esperando outra coisa. Você está esperando uma reação que não vai acontecer porque não é o mesmo sistema. Mesma coisa com o Git. Quem acostumou com outras coisas, sofre um pouquinho no começo. Então, se você já usou o CVS, não tem problema, porque você não se apaixonou pelo CVS. O CVS ele não era tão legal, ele dava conta do recado, mas com certeza você não está sentindo falta. Não é por causa dele que você vai ter dificuldade com o Git. Se você usou o Subversion, é bem possível que você sinta um pouco de diferença. Isso é extremamente conceitual. O Subversion ele tem essa ideia de que você precisa de um repositório externo e a ideia de você ficar trabalhando em versões diferentes. No Subversion a gente não tinha o hábito de... Quer dizer, você poderia ter o código que funciona e uma cópia dele com modificações experimentais que um dia poderiam ser juntadas de novo. Mas no Subversion isso era gerenciado de um jeito não ótimo e era tão custoso fazer esse merge que as pessoas não tinham esse hábito. Então elas mantinham cópias não versionadas para experimentar e depois elas replicavam o que elas fizeram para ir comitando pouco a pouco, porque os merges eram muito custosos no Subversion. Mas o importante é que o Subversion nasceu para matar todos os outros gerenciadores que existiam antes. E o Git não. O Git ele é diferente dos outros, mas ele não tem o objetivo de substituir os outros. Só que você vai precisar dele. Mas ele não quer substituir, não tem essa campanha. Bom, tanto que você tem wrappers, programinhas, que nem o Git SVN, que você pode usar se você está, sei lá, se o seu trabalho usa um repositório central, que é CVS, SVN, Mercúrio ou alguma outra coisa, você pode usar o Git para interagir. Mas esqueçam desses outros, eu vou falar só do Git agora.
Quando você começa a usar, uma coisa que você faz, e é bacana de ver que isso é local, é se identificar. Então tem duas linhas de comando bem simples aqui, mas vocês podem editar um arquivo que chama git-config, é um textinho, então é tipo, vai estar escrito lá, username, espaço, e aí tem, entre aspas, o seu nome. Então é facinho de editar também. Se você não é muito fã da linha de comando, é só você abrir o editor de texto e mexer. Então, você se apresenta, você diz, olha, eu sou fulano de tal, meu e-mail é tal. Isso porque cada modificação fica atribuída a alguém. O Git ele oferece uma ferramenta que chama Blame, que os outros também ofereciam, cuja ideia é, você pega um arquivo, roda o Blame e você sabe quem escreveu cada linha. E se você for ver a história daquele arquivo, você pode ver quais mudanças a cada linha passou e quem mexeu com cada pedacinho. Isso é bacana não só para culpar os seus amigos, mas também para entender por que uma coisa está escrita. Às vezes você escreve código. Quando você está escrevendo, você está lá, né? Com todo o contexto na sua cabeça escrevendo. E aí quando você volta, você pensa, o que quis dizer aqui? Por que isso está sendo feito dessa forma? Então você usa o Git Blame, vê quem fez e manda aquele e-mail perguntando, tá linha, o que faz? E a pessoa te responde. Então, o Git, uma das coisas que ele faz para te ajudar a gerenciar seu código é deixar você atribuir cada modificação a uma pessoa. Normalmente é você, mas pela linha de comando você pode escrever o código, modificar e atribuir a outra pessoa. Não façam isso no seu ambiente de trabalho sem perguntar primeiro. Tá. Primeiros passos. Só antes de eu continuar aqui, só para ter uma noção bem breve. Quem aqui não tem nenhuma experiência com Git? Ou melhor, ao contrário, quem aqui se sente muito confortável com Git? Massa. Então, já sei para que os nossos times olharem enquanto eu estou falando. Como você trabalha com Git? Aqui nessa aba do lado, eu vou mostrar como que a gente faz com o Drupal normalmente, né? Então, esse aqui é um Drupal normal. Eu vou vir aqui para a pasta de temas para fazer um tema novo, baseado no Zen. Eu vim aqui no exemplo. E ele já tem os arquivinhos que eu copiei do Zen. Está pronto para começar um novo trabalho. Então, como esse tema aqui vai ter um monte de coisas que eu vou ir modificando nele, eu vou guardar as modificações num repositório Git. Para começar um repositório, eu só dou git init. Pronto, eu não preciso configurar um servidor, não preciso fazer mais nada. E essa pasta aqui já é um repositório Git. Pode ver que no finalzinho do endereço, que eu estou mostrando aqui, tá, esse é o meu shell, eu modifiquei para fazer isso, mas não é nada difícil. Ele já apareceu um master. Isso aqui é o Git dando sinal de vida, dizendo, você está na versão master do teu trabalho. Na versão, vamos dizer assim, de trabalho sua. Está tudo aqui no lugar, não mudou nada. Agora eu vou adicionar tudo que eu já fiz. Como a fonte está muito grande, o ponto ficou ali embaixo, mas na verdade o que eu estou dizendo adicione esse diretório inteiro. Para a gente mexer no condicionado. Mas se eu der um git status, vai mostrar uma lista enorme de arquivos que eu adicionei. New file, new file, new file, new file. Ele está dizendo, olha, agora você adicionou um monte de arquivos. E agora eu vou fazer o commit. O menos "n" é a mensagem. Na mensagem eu vou colocar, começando, um tema novo. Pronto, ele me manda um monte de coisa escrita que essencialmente ele está me avisando, criei arquivos novos que não existiam antes. E se eu for dar uma olhada no log, deixa eu apagar. Já me diz, tem um commit, tem uma entrada, né, de modificações, que tem o nome, 2, 3, 5, 8, é um nome enorme, mas é único, é muito... Ele usa um algoritmo que é raro de bater o mesmo nome, tipo, raro que eu falo, você tem que fazer umas 64 milhões de tentativas aleatórias antes de acertar o mesmo nome, então dá para ficar tranquilo. Atribuído a mim na data de hoje, com a descrição começando um tema novo. Eu poderia colocar mais detalhes. Não precisa ser uma linha. Se eu precisar declarar assim, não, nessa modificação eu adicionei não sei o que lá, eu precisava ter feito não sei o que, falta fazer. Se eu quiser dar um relatório no commit, não tem problema. Inclusive, se eu não passar eu não tenho modificação nenhuma. Então, vou dar uma coisa aqui no readme.
adicionar essa mudança. O dar commit não vai passar mensagem. Ele vai abrir o meu editor, ele sabe qual é o seu, você configura nele, né, qual é o seu editor favorito. Ele já abre ele direto, eu posso dizer aqui. Modifiquei, tal e tal coisa. Precisa lembrar de modificar o resto para ficar igual. Pronto, 2 linhas de commit. Se eu olhar no log, a minha modificação anterior está embaixo, a minha modificação mais recente está em cima, tipo um log. E tem 2 linhas na minha mensagem. No dia a dia, o que você vai fazer? Você sempre está escrevendo o seu código novo, você sempre está olhando no status. Quer dizer, você começou a trabalhar hoje, você está pensando, não, será que eu deixei alguma coisa modificada ontem que eu não salvei ainda? Você dá um status e diz que não tem nada. Vou modificar mais alguma coisa. Se eu der um git status agora, ele está me falando, ó, tem um arquivo seu modificado, o read. Na verdade, ele não está me dizendo só isso, ele está me dizendo mais que isso. Ele está me dizendo, só tem um arquivo, todos os outros estão iguais. O que é massa, quando você pega um projeto que é trabalhado por outras pessoas, é massa você dar uma olhada aqui, porque ou as coisas estão no log, e todas as mudanças têm uma explicação marcadinha, mudei por tal motivo, ou o cara mudou e não comentou. Se isso aqui estivesse rodando no servidor, eu desse um status, eu saberia o que ele mudou. Eu saberia pelo log o que ele quis fazer. E se tivesse alguma coisa não comitada, eu saberia que existe alguma coisa pelo status. E o diff, o outro comando do git, mostraria exatamente o que mudou. Ele diz, ó, nessa linha aqui, com relação à linha de baixo, teve uma mudança. Aí se eu olho, comparo os meus olhos ali, um com o outro, eu reparo que mudou, que sumiu a palavra zen. O resto da linha continua igual. Beleza, vi que teve uma mudança. Isso é legal também quando você está trabalhando, você quer rever o que você vai comentar. Você pensa, mudei aqui, mudei ali, mudei. O que eu mudei mesmo? Aí você vai lá, roda um git diff. Normalmente você mexe mais de um arquivo para fazer a funcionalidade do seu interesse funcionar. Aí o seu git diff te lembra o que você mudou e até se você quer comentar uma coisa de cada vez. No caso, deixa eu mudar mais um arquivo aqui. Vou rodar aqui, descomentar essa linha, ela rodando. No diff, ele vai me dizer, ó, no arquivo tal, teve uma mudança, no outro arquivo teve outra mudança. Elas não estão relacionadas. Numa eu estou mudando a documentação, no outro eu estou mudando a funcionalidade. Então eu posso salvar, vamos dizer assim, no histórico de mudanças, uma de cada vez. Então eu vou adicionar aqui só o template.php e vou commitar, que é o equivalente de salvar no histórico de mudança, com uma notificação que só se refere àquilo. Então dei o git add para adicionar, e agora o git commit eu vou colocar rodando os processos. Pronto. Se eu dou status agora, só o readme está aqui ainda. Se eu dou log, minhas mudanças estão aqui. Esse é o fluxo de trabalho normal de quem usa Git e também de quem usa outros revisores de versão. Você sempre marca o que você mudou, explica por que você mudou e continua o seu trabalho. É bom para ir progredindo ao longo do dia também. Uma coisa legal do Git, que não é tão óbvia de entender, porque a primeira coisa que eu falei está tudo acontecendo na minha máquina. Mas se está acontecendo na minha máquina, como é que eu me interajo? As outras pessoas vão ter que usar o meu computador? Os modelos anteriores você posta as suas mudanças sempre por um servidor central e aí todo mundo copia de lá. O Git não tem esse conceito de servidor central. Você só tem um repositório, um lugar onde estão suas modificações, que é local. Então o que você faz é copiar o seu repositório inteiro para algum lugar. É mais ou menos assim que o Git funciona. Então você tem GitHub, Gitorials, Codeplay,
que são sites que servem para hospedar os seus repositórios. Então você vai pegar, você vai escrever uma link, vai copiar o seu repositório local e jogar em outro lugar, para essas mudanças estarem lá e outras pessoas poderem copiar também. E eles fazem muito mais coisas que isso. Quer dizer, eles dão interfaces para você ver, para você comentar, para você trabalhar em conjunto. E o que é bastante comum, eu vejo pessoas reclamarem, né? Poxa, com os outros gerenciadores de versão, eu tinha o meu cantinho privado, que era o meu servidor, onde as pessoas postavam as notificações. Eu não precisava ficar abrindo para o público. O GitHub, ele é tipo o Facebook, né? Ele é uma rede social aberta e tal, você bota seu repositório lá, mas o seu repositório, com o seu código, precisa ser público, efetivamente o Git te força a ser um software de código aberto, a menos que você pague para ter o seu cantinho reservado para jogar suas cópias lá. Mas como que o GitHub faz isso? Tipo, como difícil é você mesmo fazer isso? Bom, não sei quanta gente aqui já está acostumado com Shell, né, a usar aqui, mas quem tem uma noção de SSH essencialmente Oi? Sim. SSH é um jeito de eu acessar um terminal de forma segura em outro servidor, um acesso para aquele servidor. Ele pode ser usado para transferir arquivos, que nem o FTP. E o Git sabe usar o SSH como uma camada de transferência do repositório. Para isso é fácil. Eu criei um outro usuário aqui, então eu estou logado com /, mas eu vou logar nessa mesma máquina como guest. Pronto, estou logado. Tem uma pasta chamada repos, e dentro dessa pasta eu já tenho o Zen. Vou criar uma nova pasta chamada exemplo. Essa pasta chamada exemplo vai ser onde eu vou jogar o meu repositório Git. Então eu vou vir aqui e criar. Só que para eu criar uma pasta Git que sabe receber as coisas por essa camada, eu passo o parâmetro bear. O bear é o equivalente a essa pasta aqui. Ó. Esse aqui é o meu tema, mas se eu rodar para ver os arquivos ocultos, tem uma pasta chamada .git. Essa pasta .git tem, vamos dizer assim, cada um das minhas modificações salvadas como um arquivinho. Cada uma das minhas referências a essas modificações, seja um branch, seja uma tag, coisas que eu vou mostrar daqui a pouco, estão salvas aqui. Está tudo num arquivo. Quando eu rodo isso, o git init bear, ele não cria essa pasta .git, ele simplesmente joga direto aqui. Mas isso é o menos importante, porque eu quero mostrar isso aqui. Estou aqui na pasta exemplo. Eu vou adicionar uma referência remota. Vou dizer, existe um outro lugar onde a gente vai jogar ou pegar modificações. Então, git remote, add, aí eu passo o endereço para acessar isso, que seria guest, @localhost, repos, exemplo. Exemplo, chama aqui. Esqueci de dar um nome para ela. Vou chamar isso aqui de privado. Poderia chamar de qualquer coisa, só uma referência. Beleza. Agora eu vou pegar e empurrar uma cópia disso, push, para o privado, meu trabalho atual. Pronto. Tá lá. Então, se você tem um servidor que você pode usar SSH, você pode ter um servidorzinho de Git privado. Vou criar aqui droga de outro tamanho. Vou vir aqui na minha pasta Playground, vou clonar isso ali. Clonar essencialmente é pegar o repositório de algum lugar e fazer uma cópia. Vou pegar do mesmo lugar que estava antes. Opa. Pronto, fiz uma cópia. Esse aqui é o original, que eu joguei lá pelo SSH, no servidor.
e esse aqui é a cópia. Se o git status na cópia, ela está limpa. Se eu voltar para a minha cópia de trabalho e der um git status, ela tem um arquivo modificado. Porque eu tinha um arquivo modificado que eu não comitei. Eu não salvei no meu registro de mudanças. Então o repositório não sabe dele. Quando eu faço uma cópia para outro lugar, essa mudança que não está registrada não existe. Então se a pessoa retira lá uma outra versão, ela tem todos os arquivos, tal qual a última vez que eu registrei. Isso é massa porque essencialmente quer dizer que eu posso experimentar o que eu quiser na minha versão de trabalho, que eu não vou quebrar um repositório externo. O que é mais interessante, eu posso continuar comitando. Então se eu pegar esse readme aqui e comitar, eu mudei o meu repositório de trabalho, mas a outra cópia continua igual. O git log aqui vai me dizer que a última modificação é... Opa. Não tinha adicionado. Estou fazendo tudo no lugar errado. Desculpa, gente. Primeiro eu adiciono, depois eu comito. Agora eu olho no registro. Está lá, modificando a documentação. Mas se eu volto... e vejo aqui, a última modificação é rodando aqui process. Quer dizer, os dois repositórios são completamente separados e eles não têm dependência nenhuma um com o outro. Eu posso deletar ele, eu posso modificar ele, eu não afeto a versão de trabalho. O que na prática tem uma outra consequência legal. O meu projeto live, né, meu site ao vivo, produção, pode estar controlado por versão. Porque ele não sofre as modificações, não tem o risco de eu puxar nele as modificações que eu fiz de trabalho experimentais. Ele pode ficar tranquilamente em produção. Até um jeito legal de, caso eu descubra um bug em produção que eu tenho que tratar urgentemente, que eu não posso reproduzir o ambiente na minha máquina, trabalhar em separado, consertar o problema e devolver, caso eu tenha que agir direto na produção, vou lá, faço a modificação necessária, salvo o commit, e aí quando eu volto, vou dar um exemplo aqui. Imagina que essa aqui é a minha produção. Na produção eu descubro que o info está quebrado. Modifico uma linha do info. Pronto. Subi com bug. Isso aqui é em produção. Né? Hotfix. No original, ainda não tem essas mudanças. Eu tenho guardado um remote chamado privado, né? Uma referência para aquele repositório. Então eu posso pegar tudo que tem lá. Privado. Aí se eu quiser ver o que tem lá, por exemplo, eu dou um diff ou privado lá. Eu não estava esperando isso. Ah, não, porque eu tenho mudanças aqui. Eu tenho mudanças no meu repositório e está dizendo, essas mudanças não existem lá ainda. Então vamos mudar, vamos passar essa mudança para lá. Ah, gente, entendi o que eu estou fazendo. Na produção, eu estou com um hotfix. Mas no meu repositório que eu estou usando para empurrar as coisas, esse hotfix não existe ainda. Então, ou eu vou, a partir da produção, jogar para lá, e aí ou eu crio outro aqui para ter um espaço separado, e aí não quebrar nada, ou o que é legal de fazer com Git, eu crio um branch. Então eu fiz essa mudança aqui, eu vou criar um branch novo, chamado produção. Eu poderia ter feito isso antes de commitar, mas não faz diferença. Agora eu vou adicionar o privado, e vou jogar para lá, para o privado, esse meu novo branch chamado produção. Massa. Agora no meu original de trabalho aqui e tal, eu vou pegar o que tem mudado lá no privado. Ó, tem um branch novo, tá falando new branch, produção.
E aí, se eu quiser ver o que tem de diferente com o master, tem um commit local aqui que eu não puxei, que eu não empurrei para lá. Mas se eu quiser ver o que tem de diferente com relação à produção, ele vai dizer, ó, tem um commit que você não empurrou e tem uma coisa que você só mudou em produção. Pode não parecer, mas eu estou trabalhando com 3 repositórios. O meu de trabalho, que é esse Sites of Things exemplo. Um que eu estou fingindo que é o de produção, que é direto no playground exemplo. E um que só existe no usuário guest, né, no espaço dele. Que na verdade eu estou usando só para mostrar como seria num servidor externo. Tá, eu mostrei aqui o exemplo do remote, né? Como que você faz uma cópia do repositório e trata ela como uma referência. No caso aqui, eu estou chamando de origem, porque quando você clona de fora, quer dizer, no meu exemplo eu estava trabalhando e joguei uma cópia para lá. Mas é muito comum quando você trabalha com Git, pegar um código de software livre, que está lá no GitHub, ou em algum outro lugar, aí você vai lá e copia, faz um clone local. Quando você faz um clone local, o Git, ele pensa, isso aqui não é um repositório original, isso aqui é um repositório copiado de outro lugar, e a origem é tal. Então ele já te dá uma referência remota, uma referência a um repositório externo, que ele chama automaticamente de origem. Eu usei agora, nesses exemplos, o termo commit, que eu já expliquei, mas cada registro de mudança é um commit, mas eu usei o termo branch. O termo branch vem da ideia de que você tem um histórico. Ó, tá vendo as estrelinhas aqui no canto? Não dá pra ver. Tá vendo as estrelinhas aqui? Elas estão indo numa linha reta. Imagina que isso é uma linha, uma história. Nesse ponto estava assim, nesse ponto estava assim, nesse ponto estava assim, nesse ponto estava assim. Chega uma hora, quando você está trabalhando com Git, que você tem versões diferentes, que nem aqui. Tem uma mudança que tem nesse ambiente e tem uma mudança que tem em produção. É como se as linhas tivessem feito isso. Elas tivessem se dividido. Isso na comunidade assim, software livre a gente chama de fork. Você teve uma separação dos caminhos que você estava desenvolvendo. Cada linha, quer dizer, se eu tivesse 2 pontos, eu teria 2 linhas, na verdade, né? Porque é do começo até o final. Cada linha é um branch. Então, os commits eles podem fazer parte de vários branches. Para eu mostrar mais, para ficar mais claro o que eu estou falando, vou pegar a mudança que eu fiz em produção e mergear. Olha só, eu tinha... Ainda dá para ver esse tempo? Dá. Eu tinha uma história linear. Eu tinha feito uma modificação, outra modificação, outra modificação. E com base nesse estado, eu fiz uma modificação em produção e uma modificação nessa linha aqui. Eu não estou vendo qual que é a produção e qual que não é. A de produção de cima. Mas é irrelevante. O que interessa é, a história se dividiu nesse momento. E quando eu rodei o git merge, eu juntei a história de novo. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 branches, 2 histórias, vamos dizer assim. Esses 3 commits fazem parte dessa linha aqui, que segue em linha reta, e dessa linha aqui, que passa por esse commit separado. Esses commits aqui só pertencem a um branch. Esse aqui só pertence ao branch amarelinho, esse aqui só ao branch vermelhinho. Mas na prática isso quer dizer dá para separar a história. Dá para ter desenvolvimento paralelo e juntar o desenvolvimento depois. E ele é tão trivial como escrever git merge. Vou lá de igual.
essa história aqui mistura com essa outra história aqui e ele junta as mudanças que aconteceram em paralelo. O conceito de branch ele é importante porque, na verdade, toda vez que eu for começar algo experimental, ou toda vez que eu for, para quem trabalha com startups e tem uma linha de desenvolvimento mais do tipo, vamos ver o que acontece se eu fizer tal coisa, então você vai começar, você abre um branch novo, desenvolve o seu trabalho, quando ele está pronto para ser lançado para o uso das pessoas, normalmente você passa por um protocolo. No GitHub a gente usa um treco chamado pull request, mas na prática seria, você avisa seus amigos, ó, eu vou pegar esse histórico e vou juntar no projeto funcional. Revise. Aí as pessoas vão lá, leem seu código e tal, e dizem, tem um problema aqui, então vamos lá, você dá uma melhorada. Ou dizem, ok, vamos. E aí não tem mais burocracia nenhuma, você só joga as suas mudanças no topo. Você pode até apertar todas as suas mudanças e colocar um commit só, adicionando feature e tal. É bacana porque você tem controle sobre o histórico com o Git. E tem o conceito de repositório, que no caso que a gente estava mostrando aqui, tinha a produção, o meu trabalho e um qualquer no ar, numa rede que eu estava usando só para poder sincronizar os dois. Um exemplo que eu estava mostrando aqui, que mostraram aqui hoje, que era de como montar seu site e tal, eu perguntei sobre o Drush. O Drush é uma ferramenta bacaninha de Drupal que você fala, ó, baixa tal módulo, ele vai lá e baixa o módulo para você. O Git Clone, ele faz uma cópia de coisas que estão de um repositório público de Git. E como todos os módulos do Drupal hoje são mantidos num repositório de Git, cada um no seu, você pode clonar o código do repositório. Então, se eu disser, eu quero, sei lá, baixar o Zen ou Views para o meu site, no lugar de eu ir lá e baixar o tar, eu baixar o módulozinho por um download e extrair, eu posso fazer um clone do Git, um clone do repositório inteiro. Ele vai vir maior, porque ele tem muito mais informação, e é justamente essa informação que às vezes é interessante. Eu sei por que as mudanças foram feitas, se eu quiser inspecionar como uma coisa funciona, isso é mais legal. E o bacana é que o Drush, ele tem embutido nele os recursos necessários para ele saber que você quer um clone. Então, se eu passar para ele o parâmetro usa o git do Drupal.org para baixar o módulo, ele vai lá e já faz um clone com o Git no lugar de baixar o módulo. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui, com options, não sei o quê, é algo que, para quem usa Drush, quem usa pode ignorar o que eu estou falando, quem usa Drush, você pode copiar isso para o seu arquivo de configuração. E ele faz as coisas sozinho para você. Então, nesse meu exemplo aqui, eu posso vir aqui e falar, pega do Drupal.org, procura lá o repositório de Git do token e baixa, não o módulo, mas o repositório inteiro do token. Então agora eu baixei o token, está aqui. Ele está me dizendo que eu estou usando a versão 1.1, mas se eu rodar o log, eu vejo um histórico de modificação do token. Então se eu precisar debugar e entender por que o código está funcionando assim ou funcionando assado, ele é ótimo. Está aqui tudo. Se eu... uma vantagem disso aqui está registrado no Git, no lugar de ser só uma pasta sem registro nenhum de mudanças, é que se eu precisar aplicar um patch, alguma modificação que eu pego direto do site do Drupal, é tão simples quanto escrever git apply e o nome do patch. Talvez você precise do "-v", que é o verbose. Então, se der pau, esse "-v" ajuda você a ler mais coisas, mas você não precisa normalmente. Você fala, aplica aqui a modificação desse patch. Então, se você está usando um módulo, você achou um bug nele, você foi no site do Drupal e já tinha uma correção para ele, aplicar essa mudança usando o Git é bem simples. Você baixa, dá git apply, o arquivo que está com a mudança, e ele aplica as modificações do site. Então, exemplo aqui eu peguei esse arquivo do Zen,
pegar o patch, que é um formato de modificação de arquivos padronizado, não é só do Git isso, não deve dar para ver de longe. Essencialmente ele tem uma linha dizendo menos, também não dá para ver de longe. Ele tem uma linha que começa com menos e outra que começa com mais que marca. Ó, essa linha saiu e agora ela é desse outro jeito. Tem uma mudança aqui, mas... aqui começa a mudança. Mas enfim, é só um arquivinho. Eu vou baixar esse arquivo. Não é no token, é no Zen. Baixou. Aplicou. Se eu perguntar para o Git, tá tudo ok? Ele vai falar assim, não, tem um arquivo novo, que eu nem sei o que é o arquivo patch, e tem uma modificação nesse arquivo que a gente está acompanhando as notificações. Tá, então o que mudou aí? Ele vai mostrar o diff e tem. Deixa eu fazer uma coisa. E vai dizer, ó, mudou essas duas linhas. Essa aqui saiu e entrou nesse outro formato. É exatamente o mesmo patch que eu tinha antes, só que agora é o Git que está gerando essa modificação para mim. Uma coisa que eu costumo fazer quando eu estou trabalhando é, ou eu estou usando o módulo do Drupal do jeito que ele está disponibilizado, sem modificação nenhuma, que a gente chama de módulo contribuído limpo, né? Ele está do jeito que ele estava antes, ou eu vou criar um branch novo com o nome do meu cliente. Então, no caso, imagina que eu estou trabalhando para um cliente chamado exemplo também. Ou para o chefe. Esse meu branch chefe, ele só existe aqui, ele não existe no repositório central do Drupal. Nele eu adiciono. Se eu perguntar agora o que tem diferente, tem esse Zen interno está modificado. Então eu vou comitar ele direto. Normalmente o que eu faço é o seguinte. Qual é o estado da issue? Eu peguei esse patch para corrigir um defeito no Zen. Quando eu peguei ele, imagine que eu tivesse pego ele perto do dia 23 de maio. Ele ainda estava needs review. Porque no Drupal, a gente, conforme vai, na comunidade do Drupal, conforme a gente vai modificando o código contribuído, a gente vai avisando, olha, o problema é tal e esse meu código resolve o problema. Ou então, o problema é tal e eu acho que esse meu código resolve. Mas eu tenho certeza que vai precisar de mais trabalho. Ou então, olha, alguém vem ver o meu código e fala, mas Pepe, tá funcionando. Eu acho que não vai ter nenhuma consequência ruim. Então, quando você abre um problema, né, quando você abre uma issue nova, uma descrição de problema, você fala assim, o problema é tal. Aí esse Scott Browse veio e botou um patch dizendo, isso aqui conserta. Depois de um tempo veio esse Kotzer, que é outro cara, depois de bastante tempo, né? O Scott Browse postou em maio e esse cara postou em julho. E ele mudou o status do negócio para funcionando. Mas normalmente quando eu estou com algo assim, eu faço o seguinte, eu boto NR ou NW, que é Needs Review ou Needs Work, posso botar por extenso. O número da issue é 15.97548 no Drupal. E uma descrição, normalmente eu boto traço e qual comentário que estava isso, então está no primeiro comentário, traço 1. E a descrição do problema. Em português, né? Problemas do suporte da direita para a esquerda. O GitLog ele suporta vários formatos, né? Então você pode dizer para ele, normalmente o que o GitLog faz é te mostrar assim.
uma linha de qual o nome do commit, uma linha de autor, uma linha de data e a descrição. Mas eu costumo formatar para não mostrar desse jeito. Aí fica um domínio curto do commit, a data e a descrição de uma linha só. Eu posso acompanhar o desenvolvimento por mais commits de uma vez só na tela. Isso me ajuda um pouco. Mas enfim, o que me interessa aqui, isso está aqui assim. E tem um commit marcando o que eu fiz de mudança para o meu trabalho, para esse projeto, que é o projeto do meu chefe, é o Brain Chef. Mas o módulo contribuído, no caso o tema contribuído, que é o Zen, ele não está parado esperando esse commit chegar. Tem muitas outras correções acontecendo. E eu não peguei a versão mais recente do Zen, desse módulo do Drupal. Eu peguei a versão estável dele, a 5.1. Se eu vejo aqui, a última mudança da 5.1, está marcado aqui no finalzinho, né? Que esse é o último caso do 5.1, é de maio de 2012, que foi quando lançaram essa versão. Mas hoje mesmo, já tem mudanças de 4 de julho na versão desenvolvimento do Zen, que é a versão que está todo mundo trabalhando, mas ainda o mantenedor do Zen não lançou como uma versão estável. Vamos supor que desse jeito que está agora, ele vai lançar como estável. Então daqui a... ele lança hoje como estável, eu estou trabalhando com uma versão modificada, baseada no 5.1. E aí hoje saiu o 5.2. O que eu faço? Bom, primeiro deixa eu taguear a versão atual como .x 5.2. Massa. Então, suponho que essa versão é 7.x 5.2 do Zen. Aí eu estou aqui na minha versão do chefe e eu penso, mano, eu preciso atualizar para o 5.2 sem perder as minhas modificações. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu preciso reverter minha última modificação, porque só tem uma, né? Imagina que eu tivesse 10, eu teria que reverter 10 modificações, avançar para a nova versão e daí aplicar todas as minhas modificações de novo. O Git facilita isso com um comando chamado rebase. Rebase trate essa outra versão como se fosse a base das suas mudanças. Então, vou dizer para ele, Git, rebaseia com relação a 5.2. Pronto. Ele reverteu o meu patch, atualizou o meu tema e aplicou o meu patch de volta. Esse é o poder que o Git dá para quem trabalha com Drupal. Essa é a coisa mais tipo, meu Deus, graças a Deus que isso existe. Graças a Deus. Você não precisa ficar tipo, mantendo essas coisas anotadas num arquivinho patches.txt, manter os seus arquivos de patch no teu repositório, e toda vez que você mudar de versão, aliás, você já vai cabreiro, né? Tipo, puta, eu vou ter que mudar de versão e vou ter que aplicar de novo todas as minhas mudanças. Então o Git faz tudo isso para você. Se eu vejo aqui no histórico, a minha modificação aparece como aplicada linearmente sobre o 5.2, que é o que eu não chamei de 5.2. 5.2. Isso é legal também, às vezes, quando você está trabalhando num projeto e você sabe que o bug já está resolvido na versão de desenvolvimento. Então você está lá, trabalhando de boa e tal, você acha um bug, e aí você vai na issue queue, procura por aquele bug e fala assim, não, isso já foi reportado, alguém já corrigiu, e na versão de desenvolvimento, que não tem lançamento ainda, já está consertado. Aí você tem duas opções. Usando o Git, você pode rebasear o seu projeto atual com relação à versão de desenvolvimento, que é exatamente o que eu fiz aqui. Eu rebaseei na versão de desenvolvimento, só que eu usei
uma tag para simular um lançamento novo. Ou uma outra coisa muito legal que o Git pode fazer é um negócio chamado cherry pick. E o cherry pick, ele é basicamente isso aqui sem patches. Basicamente exatamente o que a gente fez, só que sem patches. Que na prática significa que você pode, sei lá, você está rodando a 5.1 estável, e aí você tem 20 modificações depois disso. Só que você está meio cabreiro de rodar essas modificações, de pegar essas 20 modificações todas, que não são consideradas estáveis, que podem mudar no futuro, só porque você quer corrigir um probleminha. O que o cherry pick faz? Ele fala, eu quero essa modificação aplicada no topo do meu branch atual. Então, suponha que eu tivesse começado para um outro projeto, baseado na versão 5 do Zen. Comecei, temas básicos, né, eles ficam lá no cantinho deles, e você vai socando CSS, modificações suas em cima, porque são temas básicos, né? Você tem que faz a sua cópia e vai trabalhando com relação àquilo. Então, vou criar aqui um projeto antigo, vou chamar de antigo. Esse era o branch do projeto antigo. Só que, com relação... Com relação ao 5.0, aliás, não sei se vocês viram, eu acabei de mandar git log ou git hist, não faz, qual tag. Então suponha que tivessem lançado hoje o 5.3, eu dou um fetch para pegar todas as modificações, mas eu não estou aplicando elas na minha versão atual ainda, eu só estou copiando elas para o meu repositório local para eu poder me referir. Aí eu dou um git log tal versão. Ele vai me dizer tudo que tem de modificação naquela versão desde que ela foi iniciada. Então, ou seja, não é desde o 5.0, é desde que começaram a fazer a versão de desenvolvimento desse modo. Aí eu posso ler as modificações. No lugar de eu ir lá na issue queue ver o que está mudando no módulo, eu leio o log. Aí eu vou lendo o log. Tá, issue tal. Navegação, overflow, não deu problema comigo para isso tal. Nossa, tem um PHP Note, isso aqui que está aparecendo a mensagem, né? Erro de tal coisa. E está sendo, para o meu usuário, está sendo uma experiência ruim. Ele abre a página, tem lá alguma notícia, o PHP encontrou um erro. O meu usuário não quer saber o que é PHP. Ele quer usar o sisteminha lá feliz. Tem que se preocupar com coisas do sistema. Essa modificação eu quero pegar. Copio o nome do branch, desse commit. Repare que aqui está aparecendo uma versão menorzinha. Mas o fato é que aquele número é tão raro de você conseguir bater em cima, que se eu pegar só os 6 primeiros dígitos, ou 7 primeiros dígitos, já é um nome único. Pode ser que conflite, mas daí eu pego o nome completo. Mas na maior parte das vezes não vai conflitar, basta pegar esses 7 primeiros números. Então eu vou dizer git cherry pick tal commit. Ele pegou aquela modificação e aplicou no meu código atual. Então esse meu branch do projeto chamado antigo, ele tem o Zen 5 de todas as modificações que existiram para o 5.1, ele só tem uma delas. Isso é excelente quando você, assim, até faz sentido você fazer isso, porque uma mudança de CSS que você tenha sobrescrito de outra maneira, para ter um efeito diferente, pode quebrar o teu layout. Mas quando você está, por exemplo, trabalhando com o sistema todo, e você descobre que tem uma modificação de segurança, você não vai esperar sair uma outra release, embora o Drupal tenha o protocolo de sempre que tem algo de segurança lançar uma release, você não quer esperar sempre. Entendeu? Às vezes ele vai esperar ter 3, o Drupal nunca faz isso, mas outros projetos fazem. Sei lá, tem um problema de segurança, mas a gente só vai publicar a próxima versão estável daqui a um mês. Então paciência, espera um pouco. Fica uma janela de 3 semanas às vezes, de uma modificação de segurança. Ou no caso do Drupal, que é mais comum de acontecer, é o contrário. O Drupal ele tem uma política de lançar uma versão nova do core por mês, a menos que tenha um problema de segurança. Se tiver um problema de segurança que foi consertado hoje, o release sai hoje.
Porque a ideia é diminuir a janela de tempo entre o problema de segurança ser conhecido e ele estar consertado. Então, quando eles anunciam, olha, tinha um problema de segurança aqui, já é no mesmo dia que está consertado e você já pode pegar aquilo. Mas no Drupal o que acontece? Por conta disso, ou você espera até o final do mês por uma mudança que não é de segurança, ou você usa o Git, pega o cherry pick e fala, essa mudança eu quero hoje. Então, puxa. Massa, eu estou usando o antigo. E se eu quiser subir para o 5.1? O Light rebaseia com relação ao 5.1. Ah, mas e aquela mudança? Ela era relativa ao 5.0, que eu reapliquei ela. Mas aí quando eu acelero, ele olha e fala, ah, tem uma mudança aqui, mas o código é o mesmo, massa. Sem problemas. Ah, não. É isso mesmo. Git rebase aqui. Se eu olhar o histórico agora, ele já termina no 5.1. Não tem a... Só para eu simular e deixar mais claro o que eu estou falando. Se eu dou checkout aqui num outro projeto novo, que era baseado... Deixa eu rebobinar para o 5.0. Aí suponha que naquela época eu tinha criado um projeto chamado outro. Nesse outro, eu dei um cherry pick. Se eu vejo o histórico agora, esse meu cherry pick está aqui no topo. Se eu acelero, rebaseando para o 5.1, ele já não está mais aqui no topo. Ele não é aplicado em cima. O Git vai vendo o histórico de mudanças, ele fala, opa, foi nesse momento que consertaram isso aqui. Ele enfia o commit lá e continua o 5.1. Esse rebase, ele não rebobina as suas mudanças, acelera até onde dava e reaplica elas de volta. Ele reconhece as suas mudanças, vê o baseado no que elas estão, e insere aquela registro de mudança naquele momento. Na verdade, ele vai reconhecer, essas duas mudanças são a mesma coisa. E aí, dependendo de como você configura o Git, ou ele merge, aí você só tem um registro daquela mudança, ou ele deixa dois registros da mesma mudança, mas tipo, um logo depois do outro no histórico, de modo que seu histórico está ao mínimo afetado pelo cherry pick. São duas coisinhas básicas não, já intermediárias de Git, que para quem trabalha com Drupal e tem que ficar acompanhando patches o tempo inteiro, fazem bastante diferença. Esse exemplo que eu peguei aqui não teve mais de um patch. Então, esse aqui tem needs review, nesse patch aqui. Aí eles vão percebendo mais defeitos, eles acham que esse outro patch aqui vai funcionar. Aí eles vão percebendo mais defeitos. Ah, não, nesse caso aqui não. Nesse caso eles... não, tem o seguinte. Nesse caso eu estou consertando uma versão anterior, não tem nada a ver. No Zen, como é tema, ele não tem tantos problemas no todo. O que eu quero mostrar agora para vocês é o seguinte: quando a gente pega o patch da IssueKill, do fórum do Drupal onde está marcado o que tem de defeito, o que tem de melhorias possíveis, ela nem sempre está no estado final. Então, por isso que no meu commit, no meu primeiro exemplo, eu botei grandão, needs review, que era o estado que estava quando eu peguei aquele patch. Se tiver novos patches, ou eu posso aplicar eles diretamente, e aí o Git vai tentar deduzir. Se for linear, não, teve essa modificação, mas a gente descobriu que precisava de mais essa. Ele vai ver e falar assim, a diferença entre essas duas modificações foi isso aqui, e vai aplicar e fica de boa. Mas se foi porque eu tentei resolver o problema numa certa parte do código, e o problema na verdade estava em outra, essa modificação não necessariamente implica em destruir essas daqui. Então o melhor que eu tenho a fazer quando eu estou mudando de patch para o mesmo problema, é reverter o patch anterior. Porque os patches são cumulativos, na verdade, no Drupal.org. Aí o que eu faço? Eu pego, esse aqui needs review, eu quero reverter. Aí eu digito git revert, qual commit, ele desfaz aquilo, e aí eu dou git apply para aplicar um outro patch.
Como eu estou meio curto em tempo, eu não vou mostrar isso. Mas para quem contribui muito com o Drupal, ou para quem tem que manter sistemas e acompanhar o tempo inteiro para ver se tem uma modificação urgente para ser aplicada, ou um bug que você está tentando resolver junto com a comunidade, esse é o melhor caminho. Você vai usando o Chartbeat para aplicar num branch só seu, e usando o Revert para desaplicar os patches e aplicar os patches novos conforme eles vão saindo. Eu falei do Drushclone e não mostrei. Para eu copiar, para fazer aquela cópia do token, eu usei o Drushclone. Ele está aqui. Isso aqui está no meu GitHub, se quiser copiar depois. Mas aqui tem o alias, que me deixa escrever Drushclone, o nome do módulo ou do tema, e ele vai fazer uma cópia local, copiando direto do Git. Que foi como eu copiei o token. Agora bom, eu já falei do lado bom, né? Comitar, ou seja, tem um registro, é melhor do que ficar anotando num arquivinho. Branches são melhores do que vários arquivos explicando o que aconteceu. Não dá para esperar RTBC, e o resto do mundo, ou seja, as outras features, os outros bugs, não estão esperando você comitar aquilo. Então, eles vão andando em paralelo e você vai absorvendo conforme deve. Esse aqui é o... Isso aqui vai estar... Esse meu slideshow está traqueado no Git. Então, eu vou subir ele no GitHub no final da apresentação. Então, vocês podem copiar de lá depois esses comandos. Mas isso aqui é uma simulação do que eu acabei de mostrar para vocês. Usando o Chartbeat, o Revert e Apply para lidar com os patches no Drupal. Ou em qualquer código. O lado ruim, que é uma coisa que eu não mostrei aqui. Às vezes, o Git vai ser idiota e vai falar assim, nossa, eu não sei o que aconteceu aqui. Entre essa versão e essa outra versão, não dá para eu deduzir de uma forma trivial qual que era para ser o resultado final. Aí ele vai dar um erro, ele vai te dar um aviso dizendo, atenção, o seu merge não é trivial. O que você quer fazer? E aí no arquivo mesmo, onde está o conflito, ele vai deixar marcadinho. Entre essa linha cheia de iguais aqui e esse monte de menorzinhos, tá? Qual commit, no caso a base do meu merge, o head, qual arquivo e como era. E aqui embaixo, entre o igual e esse monte de menorzinho, tá como ficou no commit 78A33. Aí você olha para os dois, você fala, eu acho que é a versão de baixo. Aí você deleta essa linha com os menorzinhos, deleta a linha com o igual, deleta a linha com os maiorzinhos. Isso é só uma marcação para deixar claro onde que estão as diferenças. Você tem que deletar isso. E aí você deleta a versão que você achava que não é. Então você pega isso aqui tudo, deleta, isso aqui também deleta. Esse é um arquivo CSS, né? Estou dando só um exemplo. Mas imagina que eu percebi que na verdade eu tinha que botar uma vírgula aqui e usar os dois seletores. Eu deleto essa linha, mudo aqui para ter uma vírgula, deleto essa e essa e salvo a mudança. O Git permite que, enquanto você está fazendo o merge, você explique, para esse merge eu precisei fazer uma mudança que não está nem nesse commit nem nesse. Está só na hora do merge. E aí fica registrado no histórico do merge. Ou seja, o lado ruim não é tão... O código de conduta com o Drupal, certo de fazer as coisas. Com o Drupal, usando os dois, Drupal e Git. Essencialmente seriam só esses dois primeiros itens. O primeiro é: baseie o máximo do seu trabalho que você puder no código. Lembra que o Drupal é um negócio que te dá uma interface, tipo fields ou views, ou essas coisas, que você vai ter uma interfacezinha web bonitinha e você vai ir modificando as coisas. Eu quero ter um campo de imagem no meu blog, no meu tipo de conteúdo de blog. Essas modificações são salvas no banco de dados do Drupal. E o que a primeira linha aqui diz, né, o Code Driven Development, que é assunto para uma palestra assim, mas essencialmente o que ele diz é: tudo que você puder passar do banco de dados para código, passa. Então é nessa hora que entra features, é nessa hora que entram os exportáveis do CTools. Esse link que está aqui, do Nuvoli,
É tipo uma folhinha, assim, são 2 páginas para imprimir, bem bonitinhas, que dizem assim, coisas que você precisa saber para trabalhar o máximo possível baseado em código. Então ele te dá dicas de como usar o feature, dicas de como acelerar a sua navegação pela sua pasta de código, dicas de como estender algumas coisas. Então, muito do que você vai fazer na interface pode ser salvo via features. O que não puder, você pode escrever ou linhas de SQL e botar no seu profile, num módulo qualquer, nesse hook update, salva tal coisa no banco de dados. Ou seja, você está manipulando via código banco de dados, não via mão. A diferença é, se você for lançar esse código em produção, você não vai ter que lembrar os passos que você fez na interface para repetir aquilo. Você guarda aquilo no banco de dados e joga. Então essa é a regra número 1 do Git. O Git só salva o que está em código. Então você vai ter que passar mudanças do banco de dados para o código, se você quiser registrar as mudanças. A segunda regra, sempre use o branch. Sempre separe o trabalho que você está fazendo da versão da contribuída. Absorva o que você precisar e devolva o que for coerente via issue queue, mas sempre use o branch de trabalho. Não trabalha diretamente na versão que você tem, senão você vai começar a conflitar. A sua versão de desenvolvimento 5.1 é diferente da versão de desenvolvimento 5 do que está no ar. E aí o Git fica meio confuso, porque na verdade são só nomes. Na verdade são 2 versões diferentes, tem um branch aqui e um branch no ar. Mas evita isso, evita dar conflito de nome. Bota um nome diferente e vai mantendo. O Git Push Force, na verdade, você fez mudanças no seu branch aqui, e você quer empurrar aquilo para um servidor, para outro lugar, e tem mudanças naquele mesmo branch lá. Quando você der push, o Git vai te falar assim, opa, as suas mudanças aqui são completamente diferentes das que estão lá. Está dando conflito, não faz isso. Se você passar o force, o Git ignora e sobrescreve no servidor. Ignorar e sobrescrever é um erro, vai na merda. Ou você vai perder alguma modificação que você não está prestando atenção, que foi feito por um colega seu, ou você vai jogar as suas lá, ele manteve as dele no desenvolvimento, aí ele vai clonar, começa a dar pau no local dele, aí ele corre o risco de deletar a cópia que ele tem, ou o que é pior, destruir as suas mudanças e empurrar as dele por cima. Você não quer fazer isso, por isso que você separa o seu trabalho num branch separado, e quando você for fazendo os pushes, que é a última dica que diz, você faz o rebase. Então você tem uma versão canônica, bonitinha lá no ar, aí você tem a sua versão de trabalho, e aí quando você acaba o seu trabalho, você rebaseia com relação ao canônico, e aí você empurra. Porque a história do canônico, ela fica sempre linear. As suas mudanças, elas não estão baseadas com outro momento do histórico. Elas estão baseadas sempre com a ponta. Então elas sempre ficam em linha reta. Isso é útil para quem for rebasear o trabalho em cima do seu, das suas novas mudanças. Então eu estou com o branch, você sobe mudanças. Se você se baseou no topo, eu consigo basear as minhas. Como estourou o meu tempo, eu não vou falar de mais nada além disso aqui. Isso aqui, essas 2 primeiras linhas, a primeira é como que você marca um commit. No seu trabalho você marca como você quiser, eu mostrei o meu exemplo. Mas o jeito certo no Drupal você fala qual issue que é, o NID, né, do endereço da página, quem consertou e o que esse seu patch está fazendo. E para gerar o arquivo .patch para postar lá, você usa esse comando, format patch, com relação à versão de desenvolvimento no ar. E aí você joga esse joguinho da velha aqui no terminal, quer dizer, o resultado do meu comando tem que estar salvo dentro desse arquivo. E aí você salva num arquivo com esse nome. O padrão do nome da comunidade é número da issue, sem o jogo da velha, eu pus aqui de erro, quando postar no ar eu vou tirar. E o jogo da velha dá pau lá no site. Então você joga só com o nome da issue, o nome do problema e qual é o número do seu comentário onde esse patch está, que as pessoas podem se referir a ele mais rápido. Só isso, são convenções da comunidade Drupal que você não precisa seguir no seu trabalho, mas que vocês deveriam seguir para contribuir código, para contribuir módulos, para contribuir coisas. Obrigado, desculpe estourar o tempo. Se for possível, abrir para perguntas. Acho que a gente pode. Sim? Uma vez para perguntas. Tá, então fiquem à vontade para perguntar. Obrigado.